Nossa, moleque sem noção. Quebrou o braço. Eu tô assistindo Ataques aos Titãs, né? Eu assisti a primeira temporada, a segunda. Tô no final da terceira, mas não assisti a primeira temporada toda. Assisti 10 episódios, pensei que eram só 10, mas são 25. E eu me pergunto por que os brasileiros curtem muito cultura oriental, né? Porque é o seguinte, o Titãs, ele representa o quê? Aquelas muralhas ali representam a cultura chinesa, a cultura japonesa, a sociedade japonesa e, como fala, a vida do japonês. E o japonês, ele fica tão preso dentro da realidade do Japão que ele não descobre que existe um mundo lá fora, que tudo é uma mentira, e que os japoneses estão 100 anos iludidos depois da Segunda Guerra Mundial, quase já vai fazer quase 100 anos, né? Então ao Ataques aos Titãs se refere à vida oriental. Aí no decorrer da história, a primeira história, ela começa bombando, como se fosse uma história ocidental, norte-americana, com ação, etc e tal. Porém, a história é murcha. Ela fica ali basicamente em prol da derrota dos personagens, do sentimento dos personagens, situações, escolhas, né? E o público oriental, o público japonês, é um público que eles não têm uma vida, a vida deles é só estudar, 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 e eles não têm sentimentos, eles têm muita dificuldade de manifestar os sentimentos, e toda a história ali é escolha, situações, decisões, situações extremamente ruins, né? E o apego entre eles, porque no Japão todo mundo é separado de todo mundo, né? E a vida deles é muito dura, eles têm uma dificuldade muito grande de ter um desenvolvimento emocional, né? Tanto que eles têm uma dificuldade grande de demonstrar suas emoções, de fazer a loucura como nós brasileiros sempre fazemos. A gente está sempre querendo zoar, é isso que o brasileiro quer. Então a história, em vez de ter só ação, ela tem uma parte de ação, a primeira temporada, uma parte de ação, e aí o desenrolar das escolhas dos indivíduos. Aí fica gigantesco o desenrolar, tanto que tem uma cena lá que eu fiquei bobo, que é o ator principal, ele salva o melhor amigo dele que se sente um zero à esquerda, e a menina lá, que ela é japonesa e que ela é um monstro, né? Ele defende ali. Em vez de eles ficarem assim, filosofando as questões, era pra tomar atitude. Mas não, eles falam que eles não têm tempo pra agir, mas fica pensando, aí, não, e tal. Mas tem uma cena que é super legal, que é o quê? Esse menino, ele tem que salvar a cidade, porque a sociedade japonesa vai morrer porque ela é muito pequena, né? E qualquer escolha errada vai custar a vida de muitas pessoas. E existe um preço muito grande por causa dos militares, etc. E se referindo à Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Aquela história ali é uma mistura da Segunda Guerra Mundial com o Japão de hoje, né? Ou talvez até o Japão antigo, né? A gente não dá para conciliar muito bem, né? E não dá para ir pela linha da construção da história, porque, tipo, é extremamente complexo você construir uma história dentro de uma cidade, né? E você gerenciar a cidade, tanto que a história ela não trabalha a cidade, trabalha apontamentos. Olha, se a pessoa fizer tal escolha vai acontecer isso, etc e tal. Outra pessoa está trabalhando dentro da cidade, existe corruptos dentro da cidade, aí fica jogando apontamentos, mas não é fraca a construção. Não existe profundidade na construção da cidade, mas existe uma profundidade na construção dos personagens. E a história é o seguinte, ela acaba... Eu vou voltar aqui pro ponto aqui. Ela acaba morrendo nessa questão, aí acaba indo para uma linha diretamente voltada como fala? Primeira linha é eles conquistando as técnicas dele para derrotar os titãs, descobrindo que são os titãs. Depois passa sobre uma divisão entre o grupo militar, né? Antes o sacrifício dos militares, e depois a corrupção dentro do sistema e o golpe de estado militar no Japão, né? Mas com todos os entrelados dessa história do Ataque aos Titãs, né?
existe a parte que eu achei mais legal da história ali, é quando ele tem a menina que a gente pensa que é a irmã dele, mas é uma relação muito estranha, né? Mas não é a irmã dele. E os dois se gostam muito. E ele vai ter que salvar a cidade. Ele se transforma num titã e ele enlouquece. E aí ele dorme e fica com sono, não quer acordar. E ele, como fala, tinha brigado com ela. Se ele brigou com ela e se transformou em titã, então é lógico que ele sentir muita raiva dela, porque o titã é um estado do subconsciente. É muito difícil a pessoa manter consciência dentro do titã, porque se você vê lá, eles estão tudo assim. Todos os titãs, alguns sem consciência. E aí esses titãs que tem, como fala, tem consciência, o menino, ele tá lá sentado lá, não quer acordar. E a motivação do ódio dele não é suficientemente para ele ter força, mas a motivação do amor de sonhar em acreditar em um novo mundo é muito maior do que o ódio dele. E aí ele consegue se motivar para conseguir salvar a cidade e conseguir descobrir que é o mundo, né? Que o mundo não é o Japão, né? E o Japão é uma sociedade muito fechada, né? Mas porque é uma sociedade muito pequena e muito preocupada com o que é certo ou errado, né? Então existe uma total, como fala, abertura de mão da sua construção do seu eu, mas mesmo assim você vê que existe muito egoísmo entre as pessoas lá na cidade lá de Santa Rosa, tal. Eu esqueci qual é o nome das cidades ou qual que é o nome lá daquele vilarejo lá que são 3 mulheres, né? E tipo, assistindo os Titãs, a história poderia ser reescrita na versão norte-americana, não em filme, mas em desenho mesmo, isso que ficaria muito legal, né? Porque a gente que é brasileiro, né, é muito difícil, eu acredito que a população brasileira seja nerd, né? A população brasileira está acostumada mais com a cultura norte-americana, mais ação, mais isso, mais aquilo. E eu fico até chateado que murcha um pouco a história do Titã e fica uma guerra interna no último capítulo. E fica, será que é verdade que o personagem principal é mau? Será que é mentira que o personagem principal é mau? Aí volta toda aquela conspiração. Quem está dizendo a verdade, a família real, quem é representante da família real. É mudado um dos reis, é colocado um cara que não fala nada lá, que tem uma cara séria e tal. Então você fica se preocupando. E o Ataques aos Titãs, ela é super, super legal. Mas para quem tem paciência, quem quer se envolver com os personagens, muitos dos personagens que você se envolvem, ou eles traem você, ou eles acabam falecendo dentro do roteiro, né? E aí eles querem trazer o horror, o terror que o Japão já sofreu, né? Mas era muito melhor a gente viver em paz, né? E etc. Mas o pessoal não vive em paz pelo fato de que eles acabaram com os conflitos da sociedade e se gerou um conflito muito maior, que é a grande crise dos Titãs, que foi gerado pelas pessoas. Ninguém sabe o porquê dessa história. Eu acredito que aquela história ali também pode representar o futuro, ou a fome, ou a miséria. E o Japão, a história do Japão, a história do povo oriental, acho que é uma das histórias mais tristes do mundo, né? E eu acredito que o futuro da mídia seja voltar ao Japão, à China, à Coreia, Israel. Eu tenho um baita de um livro que é Férias, o Deus da Destruição. Nada norte-americano, é totalmente judaica a história, vamos dizer assim. Mas o judeu de verdade vê a minha história, vai rasgar a roupa pra fêmea. O que mais? Voltar à cultura do Oriente, os povos árabes, a cultura árabe, uma cultura muito rica, porém, infelizmente, a islamização do povo oriental está fazendo o povo se tornar extremamente radical, porque eles não aceitam qualquer cultura a não ser a cultura islâmica. Até os meus conhecidos aqui de internet, que são descendentes de judeu ou que se interessam pelo judaísmo, todos eles não me aceitam porque não, cara, você é o diabo, cara, você é o diabo, você é muito inteligente, você é o diabo, você explica tudo, você fala tudo, você gosta de tudo, cara, você é louco, você não é judeu não, profeta. Os próprios descendentes de judeu olham assim pra mim, ficam olhando feio assim pra mim, porque eu não sou
Cara, como vai ser um judeu radical? O judeu radical é entender as escolhas das outras pessoas e querer que as pessoas mudem. E uma mudança não vem do dia pra noite, uma mudança não vem entender o problema da pessoa, uma mudança vem de você trabalhar constantemente para não errar mais, né? Aí voltando à questão aqui, por exemplo, na história do Titã, né? Agora eu tô vendo o moço gritar aqui como se fosse um japonês, né? O japonês, eu achei interessante a forma como que eles falam, né? Eles põem muito das suas emoções na forma de falar, quando eles estão com pressa, quando eles estão com medo, quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, quando eles estão com raiva, quando eles estão assustados, quando eles estão com medo, quando eles estão sentindo amor, eles expressam seus sentimentos. E eu acho interessante, mas geralmente o japonês ele fala duro e rápido porque ele fala como a sociedade impõe a vida do japonês, né? Tem um menino, nossa cara, é complicado. Tem um menino que passou aqui, ele é negro, magro e parece que faz alguma coisa errada. Eu falei assim, vai roubar meu celular. Até se for um menino branco, vestido como ele tá, que usa alguma coisa, etc, eu também vou achar que vai me roubar, né? Existe um estado de espírito diferente, né? Não é tanto o tom de pele. Então, falo aí pra vocês, pessoal.